Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Qual é o motivo de alegria para os apóstolos? Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele lhes disse: Eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus. O Evangelho revelado aos simples, o Pai e o Filho. Naquele momento, ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O privilégio dos discípulos. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram, ouviram o que ouvis, mas não ouviram. Comentários dos pais da Igreja. São Cirilo. Acima foi dito que o Senhor enviou os discípulos após marcá-los com a graça do Espírito Santo, e uma vez que foram feitos ministros da pregação, receberam o comando sobre os espíritos imundos. Voltando agora, confessam o poder daquele que os honrou. Daí que esteja dito: Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Com efeito, parece que se alegravam mais de ser autores de milagres do que de ser ministros da pregação. Melhor, porém, era se alegrassem pelos que capturaram para a fé, como chama Paulo aos que ele mesmo convertera, minha alegria e minha coroa. São Gregório Magno. De modo admirável, o Senhor, a fim de reprimir nos corações dos discípulos o inchaço do orgulho, relata-lhes o julgamento que levou à queda do mestre de todo orgulho. Pretendia assim que, pelo exemplo do autor da soberba, aprendessem o que deveriam temer no vício do orgulho, e por isso segue: Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. São Basílio. Chama-se Satanás porque é inimigo do bem, pois este é o significado do nome em hebraico. Chama-se diabo porque coopera conosco no mal e em seguida se torna nosso acusador. A sua natureza é incorpórea, sua morada é o ar. São Beda. Não diz, vejo agora, mas via o diabo antes, no momento em que despencou. A comparação com o raio dá a entender ou que o diabo caiu com ímpeto desde o alto dos céus até as mais baixas profundezas, ou que mesmo depois da sua queda, ele se disfarça ainda de anjo da luz. Tito Bostrense. Como um juiz que conhece as paixões dos seres incorpóreos, nosso Senhor viu o diabo cair,
e ainda diz que caiu como um raio, porque era da natureza radiante como um raio, mas tornou-se tenebroso por causa do mau afeto. O bem que Deus criara nele, ele mesmo o corrompeu e transformou no mal. São Basílio. As virtudes celestes não são naturalmente santas, mas recebem por quinhão uma medida de santificação proporcional ao seu amor por Deus. E tal como o ferro posto ao fogo não deixa de ser ferro, mas não obstante, por sua estreita união com a chama, toma tanto efeito quanto a aparência do fogo, assim as virtudes do céu recebem um enxerto da santificação por participação naquilo que é naturalmente santo. Com efeito, Satanás não teria caído se fosse por natureza insuscetível ao mal. São Cirilo. Ou ainda, eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago, isto é, cair do mais alto poder à extrema fraqueza, pois, antes da vinda do Salvador, submetera a si o mundo inteiro e era por todos cultuado. Mas quando a palavra unigênita de Deus desceu do céu, despencou como um raio, porque é pisoteado pelos que adoram Cristo. Por isso segue: eis que vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões. Tito Bostrense. Outrora as serpentes, imagens do diabo, mordiam e matavam os judeus no deserto por sua infidelidade. Mas eis que veio à terra uma serpente de bronze que, crucificada, destruiu todas as demais serpentes, a fim de que ficasse livre das mordidas e fosse salvo quem, com fé, lhe dirigisse a vista. São João Crisóstomo. Em seguida, para que não pensássemos que, falando de serpentes e escorpiões, se referia aos animais, acrescentou: e todo o poder do inimigo. São Beda, isto é, Cristo dá aos discípulos o poder de expulsar dos corpos possessos todo tipo de espíritos imundos, e acrescenta, falando dos próprios discípulos: e nada poderá vos causar dano. É possível ainda tomar essa parte ao pé da letra, pois Paulo, investido pela víbora, não sofreu nenhum mal. João, depois de tomar veneno, não recebe prejuízo. A diferença entre as serpentes que inocularam veneno com as presas e os escorpiões que usam para o mesmo fim a cauda é que as serpentes representam os que praticam a violência às claras, e os escorpiões os que preparam emboscadas, sejam homens ou demônios. Ou ainda, as serpentes são os que atravancam os primeiros passos das virtudes com o veneno da falsa opinião, os escorpiões os que tentam perverter no fim do caminho as virtudes consumadas. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, as serpentes são os que prejudicam visivelmente, como o demônio da fornicação e do homicídio. Os que prejudicam invisivelmente, com vícios espirituais, são chamados de escorpiões. São Gregório de Nissa. A volúpia é também chamada de serpente nas Escrituras. Ora, tal é a natureza da serpente que basta que sua cabeça passe pela rachadura de um muro para trazer no encalço todo o resto do corpo. Assim, a natureza, para suprimir uma necessidade do homem, concede-lhe um domicílio. A volúpia, porém, se aproveita desta necessidade para invadir a alma, pervertê-la e inserir nela o desejo imoderado do luxo. Em seguida, traz no rastro a avareza, que é seguida pela impureza, isto é, o último membro do animal, a cauda da bestialidade. Mas assim como não se puxa uma serpente pelo rabo, do mesmo modo não se arranca as volúpias, começando pelas últimas. É necessário, antes de mais nada, tapar a entrada do mal. Santo Atanásio. Até hoje, pelo poder de Cristo, as crianças zombam da volúpia que outrora seduzia os crescidos, e as virgens perseveram na pureza, pisoteando os enganos da volúpia serpentina. Alguns, enfrentando o próprio escorpião, que é o diabo, e pisando-lhe o ferrão, que é a morte, não temem perder esta vida. Estes são os que se tornaram mártires. A maioria desprezou os bens da terra para, com o passo livre, dirigir-se ao céu, onde habitam sem medo algum do príncipe do ar.
Tito Bostrense. Mas como a alegria com que os via alegrar-se tinha o sabor da vanglória, rejubilavam-se, afinal, de ter sido elevados e incutirem agora o terror aos homens e demônios, o Senhor acrescenta: contudo, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. São Beda. Nosso Senhor proíbe os discípulos, uma vez que são carne, de alegrar-se da submissão dos espíritos, porque a expulsão dos espíritos, assim como realizar outros prodígios, às vezes não é mérito daquele que a opera. É a invocação do nome de Cristo que produz isto, para a condenação daqueles que o invocam ou para o proveito daqueles que o veem e ouvem. São Cirilo. Mas por que, Senhor, não permites que nos alegremos das honras por ti conferidas, se está escrito: em teu nome se regozijam sempre? É que o Senhor quer elevá-los a uma alegria ainda maior, por isso acrescenta: alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão inscritos nos céus. São Beda. É como se dissesse: não convém que vos alegreis da humilhação dos demônios, mas da vossa própria elevação. E nós devemos entender essas palavras em sentido salutar, que as obras dos homens, ou sejam celestes ou terrenas, escrevem seus nomes com todas as letras na memória de Deus e as gravam ali eternamente. Teofilacto Diócrida. Pois os nomes dos santos estão escritos no livro da vida, não a encáustia, mas pela memória e graça de Deus. O diabo, de um lado, caiu desde as alturas, já os homens que vivem nesta baixura são inscritos nas alturas dos céus. São Basílio. Alguns há cujos nomes são escritos não no livro da vida, mas no da terra, conforme de Jeremias. Entenda-se com isto que há duas inscrições, a de alguns na vida, a de outros na perdição. A passagem: sejam riscados do livro dos viventes, aplica-se aos que eram considerados dignos de ser inscritos no livro de Deus. A mudança da inscrição se dá quando da virtude deslizamos para o pecado ou vice-versa. Teofilacto Diócrida. Tal como um pai benévolo se alegra vendo os filhos trilharem o reto caminho, assim também Cristo exulta porque os apóstolos se tornaram dignos de tantos bens. Por isso está dito: naquele momento ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo. São Cirilo. Nosso Senhor viu que pela operação do Espírito que lhes transmitira, os apóstolos adquiriram mais almas para Deus, e por isso está dito que se alegrou no Espírito Santo, isto é, nos efeitos provindos do Espírito Santo. A amante afinal que era dos homens, considerava causa de alegria a conversão dos desgarrados, e por isto dá graças a Deus, donde segue: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. São Beda. A confissão nem sempre é sinal de penitência, mas às vezes de agradecimento, como tantas vezes lemos nos Salmos. São Cirilo. Vede, dirão os de coração perverso, como nessa passagem o filho rende graças ao pai desde uma posição inferior. Mas o que impede que o filho, consubstancial ao pai, louve o seu progenitor que se serve dele para salvar o mundo? Se pensas que ele é menor que o pai por causa desta confissão ou ação de graças, repara como ele o chama de seu pai e Senhor do céu e da terra. Tito Bostrense. Todo o resto foi produzido através de Cristo. Apenas ele mesmo foi gerado incompreensivelmente pelo Pai. Com efeito, apenas o unigênito é filho legítimo e natural do Pai, e por isso apenas ele diz: eu te louvo, ó Pai, isto é, glorifico-te. Não te espantes se o Filho glorifica o Pai, pois a hipóstase inteira do unigênito é a glória do seu progenitor. Todas as coisas criadas, é verdade, tanto o céu quanto os anjos, são a glória do Criador. Mas, como tudo isto está muito abaixo da dignidade dele mesmo, apenas o Filho, por ser Deus e perfeitamente igual ao seu progenitor, glorifica perfeitamente o Pai. Santo Atanásio.
Sabemos que muitas vezes o Salvador se expressa como homem. Com efeito, a sua divindade está ligada à humanidade. Mas não deves, por causa do revestimento corpóreo, ignorar que ele é Deus. Mas o que respondem neste ponto os que pretendem que existe uma substância do mal e criam para si um Deus diverso do verdadeiro Pai de Cristo, dizendo que não foi gerado esse Criador do mal e príncipe da iniquidade, além de Criador da máquina do mundo? Porém, diz o Senhor, dando assentimento às palavras de Moisés: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Epifânio. O Evangelho publicado por Marcião diz Eucaristo, isto é, graças te dou, Senhor do céu, omitindo Pai e da terra, para não parecer que Cristo considera seu Pai artesão do céu e da terra. É refutado, porém, logo abaixo, onde está escrito: Assim é, ó Pai. Santo Ambrósio. Por fim, desvela o mistério celestial, graças ao qual aprouve a Deus revelar aos pequeninos, mais do que aos prudentes deste mundo, a sua graça. Por isso segue: Porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Teofilacto Diócrida. Nosso Senhor distingue os sábios, isto é, os fariseus e escribas, intérpretes da lei, e os prudentes, isto é, os instruídos pelos escribas. Sábio, afinal, é quem ensina, prudente, quem recebe o ensinamento. Por pequeninos, o Senhor se refere a seus discípulos, escolhidos não dentre os doutores da lei, mas dentre a multidão e os pescadores, chamados de pequeninos por serem livres de toda malevolência. Santo Ambrósio. Ou por pequenino, entendamos aquele que não sabe se exaltar nem gabar sua prudência com discursos floridos, como fazem em sua maior parte os fariseus. São Beda. Dá graças, portanto, porque revelou aos apóstolos que são como pequeninos os sacramentos da sua vinda, que os escribas e fariseus, pensando-se sábios e prudentes, não conheceram. Teofilacto Diócrida. Os mistérios, portanto, estão escondidos aos que se pensam sábios, mas não são, pois se fossem, ser-lhes-iam revelados. São Beda. Aos sábios e prudentes opôs não os insensatos e embotados, mas os pequeninos, isto é, os humildes, a fim de mostrar que condena o inchaço do espírito e não a agudeza. Orígenes. Com efeito, o senso de que algo nos falta é uma preparação para a perfeição futura. Afinal, quem, enganado pela aparência de bem que possui, não percebe que carece do verdadeiro bem, fica privado do verdadeiro bem. São João Crisóstomo. Nosso Senhor não se alegra e dá graças porque os mistérios estavam ocultos aos escribas e fariseus. Isto, com efeito, não é motivo de alegria, mas de gemidos. Dá graças porque o que os sábios não conhecem, conhecem-no os seus discípulos. Dá graças ao Pai por este bem, do qual é autor junto com o Pai, manifestando assim o enorme amor com que nos ama. Mostra em seguida que a causa primeira desta revelação é a vontade sua e do Pai, que o fazia por sua própria vontade, daí que siga: Assim é, ó Pai, porque foi do teu agrado. São Gregório Magno. Por estas palavras recebemos um modelo de humildade, a fim de que não nos atrevamos a pôr em dúvida os desígnios porque Deus chama alguns e rejeita outros. Com efeito, não pode ser injusto o que aprova um justo. Em tudo, portanto, que é ordenado exteriormente, a causa da razão manifesta é a justiça da vontade oculta de Deus. São João Crisóstomo. Nosso Senhor, depois de dizer: Graças te dou, porque revelaste estas coisas aos pequeninos, para que não pensasses que o próprio Cristo não possuía o poder de revelar estas coisas, acrescenta: Tudo me foi entregue por meu Pai. Santo Atanásio. Os seguidores de Ario, compreendendo mal estas palavras, deliram a respeito do Senhor e dizem: Se todas as coisas lhe foram dadas, isto é, se lhe foi dado domínio sobre a criatura,
houve um tempo em que não as possuía, e, portanto, não é de substância do Pai, pois se fosse, não precisaria receber coisa nenhuma. Ora, disto podemos melhor depreender a loucura deles, pois, se a criação, antes de ser entregue ao Verbo, estava vazia dele, como se hão de salvar as palavras do apóstolo, todas as coisas subsistem por ele. Ademais, se a criatura lhe foi entregue por inteiro assim que foi criada, não foi preciso entregar-lhe coisa nenhuma, afinal, todas as coisas foram feitas por ele. Ao dizer, portanto, que todas as coisas lhe foram entregues, não se refere ao domínio sobre a criatura, mas sim à obra da encarnação, pois, depois que o homem pecou, todas as coisas entraram em desordem, e foi para restaurar tudo que o Verbo se fez carne. Logo, se todas as coisas lhe foram dadas, não é porque carecesse de poder, mas para que pudesse, como Salvador, corrigi-las todas. Desta forma, assim como no princípio todas as coisas foram introduzidas no ser por meio do Verbo, do mesmo modo, com a encarnação do Verbo, todas as coisas foram por ele restauradas. São Beda. Ou ainda, ao dizer que todas as coisas lhe foram dadas, não se refere aos elementos do mundo, mas a estes pequeninos a quem o Pai revelou em espírito os mistérios do Filho, e por cuja salvação exultou ao falar estas coisas. Santo Ambrósio. Ou ainda, nas palavras todas as coisas, reconheces o Filho como onipotente, não o filho bastardo do Pai. Nas palavras me foram entregues, confessas que é ele o Filho, a quem pertence o direito sobre todas as coisas por natureza, e não por doação da graça. Ao dizer que todas as coisas lhe foram entregues pelo Pai, sobre até a própria glória e excelência, mostrando como não está em nada abaixo do Pai. Daí que acrescente: e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho. Com efeito, a mente da criatura não é capaz de abarcar a medida da substância divina, que está acima de todo o intelecto, e cuja formosura transcende todo o pensamento. Mas o que seja natureza divina, ela mesma o sabe. O Pai, portanto, por sua própria substância, conhece o Filho, e o Filho, por sua própria substância, conhece o Pai, sem que interponha a menor diferença quanto à natureza da divindade. Com efeito, cremos que Deus existe. O que, porém, ele seja, isto é incompreensível. Ora, se o Filho foi criado, como poderia ser o único a conhecer o Pai, ou como seria o Pai o único a conhecê-lo? Afinal, conhecer a natureza divina é impossível a qualquer criatura. Porém, conhecer o que seja qualquer uma das coisas criadas, isto não transcende todo o intelecto, embora esteja acima dos nossos sentidos. Santo Atanásio. É bem sabido que os arianos se opõem a estas palavras do Senhor ao dizerem que o Pai não é visto pelo Filho, mas salta aos olhos a loucura deles. Afinal, se o Verbo não se conhece a si mesmo, como pode dar aos outros o conhecimento do Pai e de si? Pois segue: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Tito Bostrense. A revelação é a transmissão de um conhecimento proporcional à natureza e às virtudes de cada um, e onde a natureza é igual, o conhecimento existe sem necessidade de ensino. Para nós, contudo, é necessário que venha por meio da revelação. Orígenes. O Filho de Deus quer operar esta revelação como verbo, e não em desconformidade com a razão e com a justiça, que conhece os tempos oportunos de revelar e as medidas da revelação. Ora, ele revela removendo o véu que cobre o coração e as trevas que pôs em seu esconderijo. Mas como os partidários da outra opinião pensam que, com estas palavras, Nosso Senhor corrobora o seu abominável dogma, segundo o qual o Pai de Jesus era desconhecido aos antigos santos, devemos dizer-lhes que as palavras a quem o Filho quiser revelar se aplicam não apenas ao tempo em que se seguiu a esta declaração, como também ao passado,
e se não admitem que o verbo revelar seja tomado em referência ao passado, devemos dizer-lhes que não é o mesmo conhecer e crer. A alguns é dada por meio do Espírito a palavra da ciência, a outros a fé nesse mesmo Espírito. Primeiro, portanto, criam, mas não conheciam. Santo Ambrósio, para que saibais que, tal como o Filho revela o Pai a quem quiser, do mesmo modo o Pai revela a quem quiser o Filho. Escuta o que diz o Senhor. Bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Teofilacto Diócrida. Nosso Senhor, porque acima dissera, ninguém conhece quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar, agora declara bem-aventurados os discípulos, a quem o Pai, por meio de si, era revelado. Daí que esteja dito. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. São Cirilo. Nosso Senhor se volta a eles porque, rejeitando os judeus que são surdos, portam a mente cega e se negam a enxergar, entrega-se inteiro aos que o amam e declara bem-aventurados os olhos que veem o que eles viam antes de todos os outros. Convém advertir que ver aqui não significa o ato dos olhos, mas o revigoramento da mente por meio dos benefícios a ela prestados. É como quando alguém diz, este viu bons tempos, isto é, alegrou-se com bons tempos, conforme aquela passagem, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Com efeito, muitos judeus viram Cristo produzir feitos divinos, isto é, viram com a visão do corpo. Mas nem a todos se aplicam estas palavras de bem-aventurança, pois não creram nem tampouco viram a glória de Deus com os olhos da mente. Os nossos olhos, portanto, são ditosos ou bem-aventurados quando vemos com a fé o Verbo feito carne por nós, imprimindo sobre nós a formosura da sua divindade, para nos tornar conformes a si por meio da santificação e da justiça. Teofilacto Diócrida. Aos discípulos e a todos que o olham com fé, Nosso Senhor declara bem-aventurados em vista dos antigos profetas e reis que desejaram ver e ouvir Deus na carne. Daí que siga: Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram, ouvir o que ouvis, mas não ouviram. São Beda. Mateus, falando com mais transparência, diz: profetas e justos. Estes, com efeito, são os verdadeiros reis, porque não admitiram subjugar-se às suas tentações, mas reinaram sobre elas, e com isto estiveram à frente dos demais. São João Crisóstomo. Por estas palavras, muitos concluem que os profetas não tiveram notícia de Cristo. Porém, se desejaram ver o que viram os apóstolos, sabiam que ele haveria de vir aos homens e oferecer-lhes o que ofereceu. Afinal, ninguém pode ter o desejo do que nunca concebeu na mente. Logo, conheciam o Filho de Deus. E por isso não diz simplesmente: quiseram me ver, mas quiseram ver o que vós vedes. Nem quiseram me ouvir, mas quiseram ouvir o que vós ouvis. Pois, de fato, o tinham visto, mas não encarnado, nem tratando com os homens, nem falando-lhes com tamanha majestade. São Beda. Os profetas viram-no olhando como que de longe, através de um espelho e de um enigma. Os apóstolos, por sua vez, porque o tiveram à sua presença e aprenderam dele, perguntando-lhe tudo o que quisessem, não tinham necessidade de ser instruídos por anjos ou por qualquer outro tipo de visão. Orígenes. Mas por que diz que muitos profetas o desejaram e não todos? Porque se diz que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou, visão esta que a maioria não alcançou, mas muito poucos. Os demais profetas e justos não foram grandes a ponto de chegar à visão de Abraão e ao conhecimento dos apóstolos. Destes, ele diz que não viram, mas apenas
desejaram. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.